bom dia para todos. Bom dia, quem está chegando aí agora vai participar conosco dessa meditação. Bom dia, bom dia. Queremos colocar a nossa vida diante de Deus nessa manhã de sábado, hoje dia 18 de abril. Queremos colocar diante de Deus a nossa vida. Muitos que estão em casa agora, outros que estão em algum local de trabalho, pessoas que vão acompanhar conosco essa meditação da palavra. Deus abençoe quem está chegando aí agora. Nós vamos, pouco a pouco, deixando que essa palavra penetre no nosso coração. Convido você já a pegar a sua Bíblia, no capítulo que vamos ler hoje da Sagrada Escritura. Você pode pegar a sua Bíblia, o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 4. Isso, bom dia, Dona Vera, bom dia, Leonardo, Leal, bom dia, Deise. Quem está chegando aí, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 22. Eu convido a você a me ajudar a espalhar essa mensagem, essa palavra. A Deise está dizendo que hoje agradece pela vida da mãe dela, aniversário. Que beleza, Deise, Deus a abençoe. E vamos rezar em ação de graça a missa então por ela. Depois manda o nome todo escrito pra gente, tá? Grazi, Carla, Maria, Mônica, sejam bem-vindos. Eu convido a você a compartilhar agora essa transmissão para que mais pessoas venham participar conosco. Nós queremos que essa palavra chegue em muitos lugares e com a graça de Deus ela vai chegar. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, né? E que alimenta a nossa vida e sem a qual nós não podemos viver, né? Então eu vou convidar você a ir compartilhando essa palavra. É o capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, do versículo 13 em diante. Se você quiser tomar sua Bíblia e acompanhar comigo, é muito bom termos a nossa Bíblia em mãos sempre para rezar com a palavra, porque com a palavra a gente pode todos os dias, né, ali sublinhando uma palavra, deixando que uma palavra nos toque. Às vezes ela salta aos olhos, um versículo, e essa palavra nos alimenta. E é esse o interesse da nossa meditação. A nossa meditação não é só um pensamento positivo, não é só um pensar num nada, não. A nossa meditação é focar na palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus penetre em nós, né? Porque ela é a única que pode penetrar no mais íntimo da nossa alma, né? Aquele que nos criou, né? O próprio Deus. Nós estamos nesse sábado da oitava da Páscoa e vamos continuar lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, como eu disse, hoje um trechinho do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós vamos nessa oração da manhã, consagrando o nosso dia, consagrando esse final de semana, consagrando os nossos trabalhos de hoje, em casa, ou onde nós estivermos. Vamos consagrar ela dizendo: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesse dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Nós vamos então fazer a leitura agora da Escritura Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 ao 22.
Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Mas, vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferenciaram entre si: que faremos desses homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não o podemos negar. Todavia, para que esta notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos com ameaças que no futuro falem a alguém nesse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles, então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar, e por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Pois já passava dos 40 anos o homem em quem se realizara esta cura milagrosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com essa palavra tão linda da cura do paralítico, nós já tínhamos visto, né? Esse homem lá no capítulo 3, que tinha sido curado na porta formosa do templo. Esse homem que, com todos que chegavam em Jerusalém, viam ele mendigando na porta do templo, e agora esse homem estava curado. E os chefes do povo não sabiam o que fazer. Os sumos sacerdotes, os anciãos, aqueles que cuidavam do templo, não sabiam como explicar aquela cura miraculosa, né? Não sabiam. Diz aí logo o primeiro versículo, né? Os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, né? Primeira coisa, eles ficaram admirados com a firmeza de Pedro. Pedro toma a palavra e diante daquele discurso no capítulo 3, né? Ele mostra aquela ousadia diante das autoridades religiosas judaicas. Mas mais ainda, eles ficam também impressionados não só com a ousadia de Pedro, mas com a falta de estudos deles. Eles percebem que eram homens simples, diz aqui, né? Os chefes, eles ficaram admirados ao ver a segurança, outra tradução aqui que eu tenho, com a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram homens simples e sem instrução, né? E terceira coisa que eles ficam admirados é com o milagre em si, com o paralítico. Aqui eu queria chamar sua atenção para esse primeiro versículo, né? A admiração dos chefes, dos sacerdotes e dos anciãos. Como é que eles ficam, por que eles ficam admirados com a falta de instrução? Eram homens e ao mesmo tempo falavam com aquela firmeza. A primeira coisa, a sabedoria que vem de Deus, ela não depende do grau de estudos que nós temos. A sabedoria que vem de Deus é dom gratuito dele. Não tem nada a ver com a formação acadêmica de uma pessoa, com os diplomas que ela conquistou. Aqui o primeiro ensinamento para nós, porque muitas vezes a vaidade nos esconde aí nesse lugar. Alguma pessoa que diga, não, eu não tenho estudos, eu não posso falar em nome de Deus, eu não posso... É claro que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ter conteúdo, né, para falar melhor dessa palavra. Quanto mais a gente aprofunda nessa palavra, quanto mais argumento a gente vai ter, e é óbvio, né, que poderemos ser usados de forma ainda mais ampla por Deus. Mas Deus não está preso às nossas categorias de estudos. Deus não está preso àquilo que estudamos na escola, na universidade. Deus age quando Ele quer. Então, o primeiro versículo aqui, para nos encorajar, né, a pedir a sabedoria de Deus, né, a sabedoria dele para falar sempre em nome dele.
E considerando que eram homens sem estudos, eles admiravam-se pela firmeza com que eles falavam. É lindo isso, né? É lindo entender que a água que vem de Deus é sempre pura, independente do cano que a traga. Se é um cano novo, se é enferrujado, a água é a graça e ela passa, né, por nós, instrumento dele. Então, você que pensava nisso, eu preciso um dia, quem sabe, eu vou poder falar de Deus. Não. Hoje você pode colocar na presença de Deus e com a autoridade batizada pertencente ao corpo de Cristo, testemunhar o nome dele, falar o nome dele, rezar em nome dele, como Pedro e João aqui no templo de Jerusalém. E eu dizia então, 3 pontos nos chamam a atenção nesse versículo. A coragem, né, a ousadia, a firmeza de Pedro, primeira coisa. Depois que eles eram homens sem instrução e por isso eles chamam a atenção das autoridades judaicas. E terceiro, o paralítico. Esse homem que tinha sido curado, né? Esse homem que agora andava atrás de Pedro e João, não queria largar deles, né? Porque tinha recebido aquela graça tão grande. Esse coxo tinha recebido a graça tão grande, e agora ele vai atrás de Pedro e João, ele quer escutar mais aquela palavra, ele quer se alimentar dela, e ele não para. Ora, consequência dessa atitude firme de Pedro e João, desse testemunho, consequência da pregação dessa pregação deles, é a perseguição. Eles começam a ser perseguidos, diz aqui o texto, né? Que a primeira coisa, as autoridades lá do conselho judaico, as autoridades do povo, eles se reúnem. O que nós vamos fazer com esse Pedro e com esse João? O que nós vamos fazer com esses cristãos que estão aí falando para todos em nome desse Jesus, que esse Jesus ressuscitou? Nós precisamos calá-los. É muito interessante, né? Como as trevas não suportam a luz. As trevas, como elas não suportam a luz. E aqui o texto é muito interessante, né? Eles queriam calá-los de qualquer maneira, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo. Vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Quantas vezes hoje também, né? A igreja é perseguida dessa forma. Quantas vezes hoje a experiência da fé é perseguida? A gente pode chegar em qualquer ambiente, falar de qualquer coisa, mas quando falamos em nome da fé, vem logo uma perseguição. O Estado é laico, a sociedade não precisa disso. A religião é uma coisa para ser vivida de forma privada, sempre dentro das casas, né? E muitos e tantos argumentos. Sim, nós sabemos que o Estado é laico, né? E a laicidade do Estado é uma coisa sadia, mas laicidade não quer dizer ateísmo. O Estado é laico, mas o povo que vive dentro desse Estado é religioso. Nós somos religiosos, nós somos crentes, homens e mulheres tementes a Deus. Então, respeitamos as leis da sociedade, mas a nossa experiência de fé é algo maior que aconteceu na nossa vida e nós vamos testemunhá-la sobre os telhados, né? Como diz a palavra do Evangelho, testemunhar publicamente a todos. E aí as ameaças virão, né, do grupo de amigos, virão das autoridades, né, instituídas na sociedade. Virão as perseguições de tantas formas, as perseguições culturais. Quantos programas de televisão que você conhece, ou novelas, ou também filmes, e muitas vezes também programas como a gente viu agora, programações em épocas de ano como Carnaval. Então, quantos momentos zombam de Jesus Cristo, ridicularizam a figura dele. E isso também é uma forma de perseguição, de diminuir a grandeza que o cristianismo construiu na civilização ocidental. O cristianismo construiu uma sociedade, construiu uma cultura. E a perseguição virá, a perseguição vem, a perseguição já veio, ela virá. Então nós precisamos estar atentos a isso. Mas com firmeza,
né, com testemunho de vida, né, continuar falando em nome de Jesus Cristo. Eu sempre gosto de dizer que essa pregação, às vezes, ela vem com as palavras, mas se nós testemunhamos com a coerência de vida, ela será muito mais eficaz. Já o saudoso Papa João XXIII dizia, né, que as palavras elas convencem, mas os testemunhos arrastam. Então, não ter dúvida disso, né? Seja de quem for, diante de qualquer pessoa, colocar Deus acima de tudo. Ele é o Senhor da nossa vida, da natureza, da sociedade. Não temos dúvida disso, né? E aqui eles então tentam calar esses discípulos a fim de que não se espalhe mais entre o povo, né? Então diz o texto: vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém em nome de Jesus. Algumas vezes essa perseguição ela vem de forma velada, né? Para dizer assim que as pessoas até aceitam a mensagem, a ética do Evangelho. É bonito o texto das bem-aventuranças, né? Um Jesus que a gente vai compartimentando e tomando dele só o que interessa para nós. Não, o Evangelho precisa ser pregado e precisa ser anunciado na sua integridade. Integralmente anunciar esse Evangelho no nosso papel. Em momentos de monte labor e de festa, sim, mas também os momentos de cruz, de renúncia. Por isso nós anunciamos Jesus Cristo. Não tenha vergonha de falar desse nome. Não tenha vergonha de clamar esse nome. Não tenha vergonha de colocar esse nome acima de todo nome, como ele é digno de ser colocado. E por isso, aqui no texto de hoje, terminava dizendo assim, né? Chamaram-no de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. De modo algum. O diabo não suporta a luz, né? As trevas não suportam a luz que é Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos ter muito presente isso dentro de nós. Jesus Cristo, ele é o Senhor, o Senhor, o Kyrios, é aquele que tem o governo da nossa vida. Por que estou insistindo nesse ponto? Porque muito facilmente nós vamos trocando o nome de Jesus por uma mentalidade esotérica, uma espiritualidade vaga, né? Deus é uma energia boa, Jesus Cristo é a energia do bem, é um espírito evoluído. Não, né? Respeitamos quem pensa assim, mas para nós que recebemos essa revelação, Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, Ele tem a soberania sobre a nossa vida. E cada um precisa declarar isso, né? Ele é soberano na minha vida. O que Ele quiser é o melhor para mim. Isso é ser Senhor. É aquele que toma as decisões comigo. É aquele que vai dizer em meu nome o que é o melhor para mim. Ele não é só uma figura decorativa. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aqui eu gosto sempre de usar aquela comparação que a gente conhece das monarquias nos países que tem esse regime de governo, né? Nesses países existem, na política desses países, tem aquela figura decorativa para as festas, a imagem dela está nas moedas, no parlamento. É o caso, por exemplo, do Reino Unido, né, da Inglaterra. A rainha, os grandes cortejos, ela está presente. A imagem dela é muito destacada, né, muito respeitada até. Mas quem toma as decisões é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro quem toma as decisões. Ora, na nossa vida, Jesus não quer ser simplesmente uma figura decorativa. Jesus quer ser o Senhor. É aquele que toma as decisões. Pergunte-se hoje, né? Você aí na sua oração, você está disposto a acolher Jesus como teu Senhor? De fato, quando você vai tomar suas decisões, você pede o auxílio dele, a ajuda dele, a sabedoria dele. Ou você toma as decisões sozinho e depois reza. Às vezes acontece isso também, né?
A gente toma decisão e depois, meu Deus, me ajuda porque eu escolhi isso. Não, nosso papel cristão é o contrário. Senhor, hoje eu preciso tomar essa decisão. Manda a tua luz, ilumina-me, fala pela minha boca, pelos meus pensamentos. Abre os caminhos que se for da tua vontade. Viver sob o senhorio de Jesus é trazer, né, é trazer essa verdade para o dia a dia. Ele é o Senhor. E por último, meus irmãos, a última palavra do texto de hoje é a resposta de Pedro, né, e João diante daquela perseguição. Eles responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que aos homens. Obedecermos a vós mais do que aos homens. Olha que coisa louca que eles queriam, né? Que os discípulos obedecessem mais a eles do que a Deus. E Pedro e João então vão dizer: não, né? Importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Como isso é importante, meus irmãos. Eu diria ainda mais como isso é determinante na nossa vida, essencial da nossa vida. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Isso tem que ser um princípio para nós, um princípio de vida, um princípio que brota da fé. E princípios não se negociam. Princípios não se negociam. Meu querido, eu quero chamar a sua atenção para isso. Escuta o que a palavra de Deus está te chamando hoje. Eu não sei em qual área da sua vida você está sendo tentado a desobedecer a Deus. Mas a palavra dele vem desmascarar toda a mentira que contaram para nós. Que eu tenho que ser simpático com o mundo traindo a palavra de Deus. Não, o contrário. Importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Isso precisa ser muito presente dentro de nós, né? Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E aí, obviamente, aumenta a perseguição, né? Eles então, ameaçando de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar. E por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Diz aqui o relato que o homem curado já tinha 40 anos. Né? Muito interessante pensar nisso. Hoje eu queria que você guardasse no seu coração essa palavra. Diante das suas fraquezas, diante dos seus limites, diante da concupiscência que tantas vezes ela grita dentro de nós, né? Seja da ira, da preguiça, da luxúria, seja da soberba, diante de todas as sugestões do mundo, as tentações que o mundo nos oferece. Isso precisa ser um princípio, uma regra de vida. Né? Diante de uma sugestão, né, do mal, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Essa palavra poderosa, né, pela boca de Pedro e de João lá diante das autoridades judaicas que nós queremos tomar como princípio de vida. Não tenha dúvida, obedecer a Deus sempre dá certo. Obedecer a Deus, né, discernir bem, escutar de Deus o que Ele quer para a nossa vida, sempre dá certo. E é por isso que nós pedimos essa graça a Deus hoje. Por isso, meus irmãos, nós louvamos e agradecemos a Deus por essa palavra, por essa meditação da manhã. E queremos dizer obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que ilumina o caminho da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela direciona os nossos passos. Obrigado, Senhor, nós te dizemos nessa hora, porque a Tua palavra, Senhor, ela enraiza a nossa vida de fé, nos dando princípios seguros para seguir adiante. O Senhor mesmo tinha dito: no mundo tereis tribulações, mas tem coragem, eu venci o mundo. E nós queremos, Senhor, obedecer a Ti e vencer também. Dá-nos a graça da fidelidade à Tua palavra, Senhor. Dá-nos a graça da fidelidade aos Teus propósitos. Dá-nos a graça, Senhor, de acreditar que a Tua autoridade prevalece eternamente. Dá-nos a graça, Senhor, de docilmente colocar a nossa vida sob o Teu senhorio. Venha ser Senhor da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras.
Toma, Senhor, o governo da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, assuma isso como verdade, dizendo para Deus isso: Senhor, toma o governo da minha vida. Não permita, Senhor, que eu dê nem um passo, nem um minuto, como diz a letra da canção tão bonita, né? Sem a tua autoridade sobre a minha vida. O meu próximo minuto é teu, diz a letra da música. Declarar isso, teu senhorio sobre a nossa vida. Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família, Senhor do nosso trabalho, Senhor da nossa vida interior, Senhor dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Jesus Cristo é o Senhor. É essa palavra poderosa que nós declaramos hoje. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Jesus, uma vez, ele tinha dito isso para os discípulos: que importa? Em que importa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Quem obedece a Deus vive nessa dimensão, pode perder o corpo, mas vai ganhar para sempre a eternidade diante de Deus. É isso que nós queremos agradecer nessa manhã de sábado e dizer todos juntos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui já quase terminando o nosso momento de oração. Você pode compartilhar para outras pessoas que vão depois ouvir, assistir essa meditação. Nós louvamos e agradecemos. Queria lembrar aqui, muitas pessoas estão participando conosco, dar um bom dia para a Edna, para o Washington, para a Ana Paula, a Yolanda, quem mais está participando conosco? A Jane, a Marlene, entregando também a sua vida, a Alba, a Valéria. Nós louvamos e agradecemos pela vida da Leomira, da Valdilene, hoje rezando pelo aniversário do Alessandro Heleno. Parabéns para o Alessandro. Deus abençoe a sua vida, Alessandro. Nadir, Francisco Furtado. Quem mais está participando conosco? Deixa eu ver se eu consigo rolar aqui para ver a Rosimilda, a Merinha, quem mais? A Ana Paula rezando conosco, a Selma, a Kátia, a Andréia rezando conosco, a Selene. E nós temos aqui 71 pessoas ligadas nessa transmissão agora. Eu quero pedir que você compartilhe, aperte aí para que vá lá para a sua linha do tempo e mais pessoas possam reler essa leitura, meditando essa palavra. A Márcia Carvalho, a Jane rezando conosco. Um beijo grande a Valéria rezando conosco. Saudade, Valéria. Beijo para o povo aí de Cabo Frio. Grazi, quem mais? O Sol, a Sol Rezende, Mônica Oliveira. E nós louvamos e agradecemos por todas as participações. Não consigo ler o nome de todo mundo aqui, mas agradeço a Deus pela sua presença e espero que esse dia seu seja abençoado, cheio da alegria, da força, da graça do Evangelho. E não se esqueça, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora do Amor Divino nos cubra com o seu manto e Santo Antônio, nosso padroeiro, interceda por nós. É isso que nós desejamos hoje, nesse sábado cheio de alegria, com a glória de Deus.